Bem-vindos ao canal Fragmentos Cotidianos. Esse é o quadro Entre Escovas e Confidências, onde memórias antigas ganham voz entre penteados, risadas e desabafos que o tempo não apagou. Bom, toda noiva tem uma história, mas algumas deixam marcas que nem o tempo apaga. No episódio de hoje, o véu, o delineador e a barata. Lembro de uma vez, final dos anos 60, a história de uma noiva que penteei me marcou muito, filha. Naquela época, quase toda noiva usava o esmalte Zazá. Era um lilás bem clarinho, quase nude, embora ninguém dissesse nude naquela época. Era o esmalte oficial das noivas, um clássico. Aos sábados era uma loucura. Não existia esse negócio de dia da noiva, com espumante, um hobby bordado, mas era quase isso, no improviso. E graças ao jipe do seu pai, que naquela época ainda era meu namorado, eu conseguia correr de casa em casa penteando noivas. Mas nenhuma me marcou como a Cecília. Ela era uma noiva muito ansiosa, dessas que quer tudo perfeito. E o vestido era assinado por ninguém menos que Denner Pamplona de Abreu, um dos primeiros grandes nomes da alta costura brasileira, o queridinho das celebridades na época. A peça tinha uma capa sofisticada, que se sobrepunha ao vestido, fechando no pescoço, lembrando uma batina bem elegante, sem mangas. Era digno de uma revista. O coque de mecha ficou impecável, bem preso. Levei ela para o quarto da mãe, onde havia uma penteadeira antiga, baixinha, com um banquinho que mal sustentava a gente. Ali comecei a maquiagem. Bom, pancake, claro. Pancake no rosto, sombra delicada e, por fim, o delineador com pincel, aquele traço gatinho que era uma febre. A casa estava cheia de gente, parecia até festa junina. Nisso, uma tia nervosa foi mexer na penteadeira atrás de um laquê, sem querer deu um tapa no delineador, que estava aberto. O potinho voou, o jato preto desceu, plenamente no colo da Cecília, do peito até os pés, no vestido do Denner. Ela soltou um grito que ecoou pela rua toda. Pulou na cama como se estivesse pegando fogo. Dizia que não ia mais casar, que aquilo era um sinal de que ela ia morrer solteira. Arranhava o rosto todinho, se debatia inteira, desfazendo toda a maquiagem e o penteado que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha 18, 19 anos. Congelei completamente. Eu não sabia o que fazer. Seu pai, que me esperava na rua dentro do jipe, ouviu a gritaria e saiu correndo. Entrou na casa assustado. Quando finalmente ele entendeu a situação, foi correndo até a igreja para avisar que a noiva ia atrasar. Quando voltou, ele chamou a mãe da noiva para conversar, para que eles pensassem numa maneira de resolver aquela situação. Pois bem, a mãe entrou no quarto, arrancou a capa do vestido manchado e foi, junto com seu pai, tentar limpar de alguma forma. Enquanto isso, eu refiz o coque, retoquei toda a maquiagem. Quando eles voltaram com a capa, lavada com gasolina do jipe e coberta por um pó indecifrável que poderia ser talco, maisena ou até farinha de trigo, eu improvisei. Vesti a Cecília de novo, só que dessa vez com a bata ao contrário, colocando a parte manchada para trás, como se eu estivesse escondendo um corpo no armário. Ela respirou fundo, tentando manter a dignidade, como se não estivesse prestes a desfilar, cheirando a poço de gasolina e parecendo que estava empanada. Na porta da igreja, ajeitei o véu longo, maravilhoso. A música começou e eu fiquei parado observando enquanto ela entrava. E então eu vi, conforme ela andava, um pozinho branco ia caindo do vestido. As manchas estavam voltando. Uma aparição fantasmagórica. Eu não sei se alguém notou, mas eu com certeza notei. Mas ela não percebeu. Estava tão emocionada que flutuava. A cerimônia seguiu. Aí então fomos para a pracinha tirar fotos. Era um costume naquela época. A Cecília estava exausta, mas foi. E eu ia atrás arrumando o véu. De repente, mais um grito. Ela agarrou a grinalda e começou a sacudir a cabeça feito doida. Tira isso de mim! Tira isso de mim! Era uma barata, filha, subindo pelo véu indo em direção à cabeça dela. Ela arrancou a grinalda, jogou o véu longe e saiu correndo entre os coqueiros da praça. Um escândalo. As crianças começaram a chorar, os fotógrafos ficaram sem reação
e eu sozinha espantando a barata e tentando salvar o penteado que eu tinha feito. No fim das contas, ela casou, mas aquele dia foi uma ópera cômica, filha. E olha, sabe o que é curioso? 6 meses depois, ela se divorciou. Naquela época, divórcio era um escândalo. A gente nunca mais viu a Cecília. Ela sumiu do bairro. Eu cheguei a pensar se, como no meu próprio casamento, que aconteceria dali uns meses, isso tudo não tinha sido um prenúncio de que a união não daria certo, de que não era para ser. Anos depois, eu soube que ela se casou de novo, dessa vez com o homem certo, um sujeito bom e tranquilo. Estão juntos até hoje, imagine, quase 60 anos depois daquela confusão toda. Entre escovas, grinaldas e sinais do destino, a vida ensina que nem todo caos é o fim. Às vezes é só o começo certo, começando pelo caminho errado.